Seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou a Gabi e esta semana estamos explorando lições bíblicas de liderança para pessoas comuns. Nem todos precisam ser fundadores de nações como Abraão ou construtores de cidades como Neemias, mas todos nós temos a capacidade de influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. O tema de hoje é o que você pode fazer. Estamos olhando para a dramática história de Abigail e explorando como ela corajosamente evitou um massacre no último momento. A passagem de hoje é 1 Samuel, capítulo 25, versículos 14 a 19. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: Vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Vamos nos aprofundar na palavra? Nesta semana, estamos mergulhando nas vidas de líderes inesperados, figuras bíblicas comuns que demonstram qualidades extraordinárias de liderança. Através de suas histórias, estamos descobrindo que a liderança não se limita àqueles que têm poder. Na verdade, a liderança é uma qualidade que todos nós podemos possuir. Cada um de nós pode inspirar outros no caminho de Jesus, vivendo com sabedoria divina e influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Na passagem de hoje, uma tempestade está se formando. A recepção fria e o desprezo de Nabal por Davi provocaram a fúria do futuro rei de Israel. Com 400 homens ao seu lado, Davi se prepara para uma rápida retribuição. Felizmente, surge uma esperança. Um dos servos de Nabal alerta Abigail sobre a ira iminente de Davi. Diferente de seu tolo marido, Abigail é descrita nas Escrituras como inteligente, e rapidamente fica claro por quê. Assumindo o controle da situação, Abigail age depressa. Ela mesma vai ao encontro de Davi, determinada a resolver a situação tensa. O comportamento de Abigail nos oferece um exemplo para todos nós. Sua história transborda lições de liderança. Em vez de reclamar do erro de seu marido, Abigail assume responsabilidade total. Ela aceita a responsabilidade por uma crise que não causou e enfrenta o desafio de resolvê-la, arriscando sua própria segurança indo até Davi. Com pensamento estratégico e palavras persuasivas, ela desfaz a situação difícil, salvando inúmeras vidas. Davi chega até a agradecer-lhe, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja bendita a sua sabedoria, e bendita seja você por me impedir de derramar sangue. 1 Samuel 25, versos 32 e 33. Sem nenhum título formal, Abigail demonstra uma liderança notável. Usando com sabedoria seus recursos, inteligência e profundo senso de responsabilidade, ela evita uma tragédia. Reserve um momento para refletir. Quais problemas ou situações tensas você enfrenta hoje? Como o exemplo de Abigail pode inspirar você? Aqui estão algumas ideias para começar. Em vez de reclamar do problema, tente fazer parte da solução. Em vez de transferir a culpa, comprometa-se a assumir responsabilidade. Em vez de agir devagar, haja prontamente. Em vez de ser passivo, seja proativo. Em vez de esperar por alguém, faça algo acontecer você mesmo. O mundo precisa de mais líderes corajosos como Abigail hoje. Você pode ser um deles? Reflita e ore comigo. Peça a Deus que lhe dê coragem para enfrentar as situações difíceis da vida com o mesmo espírito de Abigail, que agiu prontamente e com sabedoria.
que você possa ser uma voz de paz e solução nos momentos de crise. Neste momento de paz, pense em quais desafios você pode assumir responsabilidade hoje, mesmo que não tenha sido a causa deles. Reflita sobre como você pode usar seus dons e recursos para trazer uma resolução positiva e ser um instrumento de Deus em meio ao conflito. Você conhece alguém que está passando por uma situação tensa e precisa de apoio? Considere como você pode ser um exemplo de liderança proativa, oferecendo ajuda e sabedoria para essa pessoa. Vamos orar. Pai querido, obrigada pelo exemplo de Abigail e por me lembrar que a liderança pode surgir em momentos inesperados. Que eu possa agir com coragem e sabedoria diante dos desafios que encontro, assumindo responsabilidade e buscando soluções que promovam a paz. Ajuda-me a ser proativa e a usar os dons que o Senhor me deu para ser uma bênção na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu me chamo João Lúcio Tanuri. Seja bem-vindo ao terceiro dia da Semana de Pensamento do Dia sobre os últimos conselhos de Paulo. Após uma vida dedicada a Cristo, Paulo sabia que estava chegando ao fim de sua jornada terrena quando escreveu sua última carta a Timóteo. Ele escreve como um pai para um filho. Paulo ama Timóteo, deseja seu bem, sabe que ele enfrentará desafios ao longo da sua caminhada. Seu desejo é ensiná-lo, fortalecê-lo, ajudá-lo ao longo do caminho. Timóteo não teria mais Paulo fisicamente ao seu lado, mas teria suas palavras escritas com ele. Poderia se apegar a elas em busca de encorajamento, de sabedoria, de direção, quando se sentisse perdido. Por isso, Paulo, ao escrever-lhe, deixa muitos conselhos de como viver sua vida. Estes são os conselhos de um pai amoroso, do nosso Pai Celeste para cada um de nós. Afinal, tudo o que está escrito nas páginas da Bíblia é para a nossa edificação. São a sabedoria graciosa do Pai. Seu desejo é nos conduzir nos caminhos desta vida enquanto estrangeiros caminhamos para casa. Jesus é o nosso verdadeiro lar e os conselhos da Bíblia são o nosso mapa para casa. Entre estes conselhos, temos as palavras de Paulo em 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Paulo aconselha Timóteo a não se deixar vencer pelos desejos da sua carne. Antes, ele devia buscar a pureza, a santidade em sua vida diária. Assim também, eu e você devemos buscar continuamente uma vida santa diante de Deus. A Bíblia nos diz que os pecados nos separam de Deus. Ele é um Deus santo e não pode suportar o mal. Nossos pecados entristecem o Santo Espírito que habita em nós. Por isso, somos chamados a uma vida de santidade e arrependimento contínuo. Se você tem se deixado dominar pelos seus maus desejos e tem cedido às tentações, peça a Deus que ajude você. Que Ele produza em seu coração um arrependimento genuíno e uma busca sincera por um coração puro e reto diante dele. Davi, ao perceber como seus pecados o distanciaram de Deus, se humilhou diante do Senhor. Em sua oração, descrita no Salmo 51, ele diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E mais à frente, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Que essa seja a nossa oração, que nosso coração esteja voltado para Deus e venhamos a fugir das paixões e tentações da carne, buscando servir ao Senhor com inteireza de coração e pureza. Olá, eu sou a Letícia Tavares. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Chegamos ao capítulo 16 de Marcos, concluindo com ele este evangelho. Marcos capítulo 16 enfatiza a ressurreição de Jesus Cristo e a missão confiada aos seus seguidores de espalhar as boas novas por todo o mundo. Tendo visto onde fora colocado o corpo de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, se prepararam para ungir o corpo de Jesus na manhã seguinte. Bem cedo, ainda ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras quem poderia remover a pedra da entrada do sepulcro. Mas chegando para verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Amedrontadas, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou entre os mortos. Vão e digam aos discípulos dele, ele está indo adiante de vocês na Galileia. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, que conta aos discípulos, mas eles não acreditaram nela. Depois, ele aparece a 2 discípulos, no caminho para o campo, e por fim, aos 11 discípulos, enquanto eles comiam, acabando com a incredulidade e a dureza do coração daqueles que não creram quando ouviram que o Senhor já havia ressuscitado. Repreendendo a incredulidade dos discípulos, os enviou e os comissionou a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus prometeu também os sinais que acompanhariam os que nele crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem veneno mortal, este não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter lhes comissionado a missão, o nosso Senhor Jesus Cristo foi elevado aos céus e se assentou à direita do Pai. Os discípulos obedeceram, saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Depois de finalizar esse livro, analise seu coração. Hoje, os discípulos somos nós. Que não nos esqueçamos de cumprir o ID, de pregar o Evangelho, e seguindo o exemplo de Jesus, que por amor fez tudo para nos salvar, que venhamos por amor também dividir com os outros o magnífico e poderoso plano da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.